Boa noite. É com muito prazer que o Centro Acadêmico apresenta e organiza, sob a coordenação do professor Eduardo Bittar, aqui presente, a aula magna em homenagem ao emérito professor Alaor Café Alves. Por favor, uma salva de palmas ao professor elogiar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a iniciativa do 11 de agosto e também da Associação dos Antigos Alunos e os professores, especialmente o professor Eduardo Bittar, aqui presente, e mais os demais colegas professores meus aqui presentes. Em nome do professor Eduardo Bittar, eu cumprimento a todos que estão, os colegas, assim como todos os alunos presentes e alunos, ex-alunos, alunos antigos, novos alunos e agora os alunos que estão fazendo aqui a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, essa gloriosa faculdade, instituição da qual pertenci há muitos e muitos anos e que me permite dizer que o meu coração está plenamente com os senhores, os alunos de hoje, de ontem e os alunos de amanhã também. Eu vou fazer aqui uma preleção singela para pôr um pouco daquilo que a gente entende como importante na configuração daquilo que nós estudamos, isto é, do direito. A ciência do direito tratando do direito. O direito como ele é posto, o direito como ordem jurídica, o direito nas suas referências com a sociedade. E para isso, inicialmente, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma pequena ilustração. Melhor do que ilustração, na metáfora. Eu sei que todos conhecem as nuvens. As nuvens passam no céu e elas estão ligadas umas às outras. A gente vê, portanto, que as nuvens se autonomizam em relação à Terra. E nós muitas vezes nos iludimos pensando nessas nuvens como autônomas, como algo que existe por si mesmas. Só com o conhecimento que nós começamos a perceber que elas vêm da Terra, elas vêm da seiva da Terra, das coisas que acontecem na Terra, das águas, formando, portanto, esses flocos de nuvem, e que depois elas voltam à Terra, através das águas, da chuva, elas retornam à Terra. E a gente então sabe que as nuvens não persistem por si mesmas. Eu diria que isto é a mesma coisa com o pensamento e com o próprio direito, produto do pensamento e da ação humana. Muitas vezes pensamos que o pensamento por si mesmo subsiste, e as próprias teorias do pensamento são teorias que se marcam numa história em que o pensamento passa a ser ele mesmo produtor de si mesmo. Isso não é verdade. O pensamento está profundamente enraizado nas condições objetivas, sociais, históricas, culturais e econômicas. Obrigado.
Essas referências culturais, econômicas, sociais, históricas, políticas, definem a caracterização do próprio direito. Mas muitos dizem que o direito vem da sociedade, isto é muito comum. Mas o importante não é dizer isso. O importante é dizer como é que vem. De que jeito as coisas acontecem para que o direito passe a ser, ele, a expressão de uma estrutura social definida. A aula tem o título de Direito, Função do Direito e Ideologia. Eu vou primeiramente caracterizar a função, porque dela nós podemos consignar com mais facilidade a questão da ideologia. Pois bem, a primeira questão importante é não buscar o direito dentro de si mesmo, porque ele, como qualquer realidade, não tem mais realidade senão no todo, numa estrutura total, na dimensão do todo. As partes dependem do todo, e o direito é fundamentalmente uma parte, não é o todo. E como o direito é uma parte, e é uma parte do plano social, claro que o direito tem que fazer, ou tem que refletir, tem que espelhar a dimensão específica da sociedade, não da sociedade em geral e abstrato, da sociedade particularizada, concreta, singularizada em função das condições em que ela se dá. Não existe sociedade em geral, não existe a fruta em geral, existe o abacaxi, a banana, a uva, mas a fruta em geral ninguém comeu, né? Não existe o peixe em geral, só o fazemos comendo os peixes singulares, concretos, reais. E você sabe que tem centenas, se não milhares de espécies de peixe, assim como também da fruta. Tanto quanto não existe o homem em geral. Isso é o problema mais grave, mais sério que se propõe na visão humana, estabelecendo uma visão universal do homem abstrato. Não existe o homem abstrato. Existe o João, a Maria, Joaquim, o Paulo, Mariana, todos eles concretos. Eu aqui estou concreto. E sou contingente, quer dizer, não fui uma vez, nasci, passei a ser, e agora, um dia deixarei de ser. Mas pode ficar tranquilos que vocês também vão se submeter a esse mesmo processo. Não tem jeito. Somos contingentes. A universalidade, na perspectiva platônica, existia no topos uranos, independente das coisas reais, das sombras, como ele dizia. As essências universais. Não há dúvida, se Platão teve alguma responsabilidade no vício pelo qual nós entendemos o mundo, não há dúvida. É essa perspectiva de ver o mundo como uma universalidade abstrata. Tanto quanto não existe direito abstrato, direito em geral, direito universal. Os senhores, por exemplo, já estudaram Kelsen e mostra Kelsen a respeito da norma. E a norma para Kelsen não é a norma específica do dias de hoje, é a norma de todo o tempo em que o homem teve a sua vida jurídica. Tanto os homens do passado, das idades clássicas, como o homem medieval, como o homem na sociedade mercantil capitalista em que nós vivemos, como o homem do futuro. Para ele a norma é a mesma, ela reflete o dever ser, que é universal e abstrato. Evidentemente, essa é uma peça que ele nos pregou, e nós precisamos estar precavidos com relação a essa maneira de ver o mundo. Eu vejo, quando vejo os homens dentro de relações sociais definidas, concretas. Os homens são ou banqueiros ou bancários, e nenhum bancário pode dizer assim: olha, eu quero ser banqueiro amanhã. Não dá, não há possibilidade. Se ele é peão da roça, ele não vai ser latifundiário no dia seguinte, porque está dentro de relações sociais muito definidas, muito próprias. Todos nós estamos nessa linha.
Todos nós temos uma determinação social forte, fortíssima. Às vezes nós não percebemos isso, especialmente o profissional do direito, que lida muito com a vontade. Parece que as coisas são todas acontecem pela vontade. O legislador cria a lei pela vontade, o juiz, não é? Estabelece a sentença pela vontade, não é? Vocês, quando contratam segundo a vontade, que se decreta-se com vontade. A vontade parece estar em todo o direito, e isso nos ilude profundamente. Já é uma parte ideológica, porque com a concepção de uma vontade livre, acabamos por nos iludir a respeito de nossas próprias ações, nossa própria imersão e inserção no todo social. Isso é grave. Então é claro que temos que ter uma atitude crítica com relação a esse aspecto. Por isso a necessidade de examinar o direito como função. Essas relações sociais são profundamente caracterizadas pelas relações entre os homens para efeito de sua subsistência primeiramente. Nenhum homem consegue viver como tal sem a subsistência material, sua vida material. Nós todos aqui estamos sossegados, porque no nosso interior orgânico há a digestão de alimentos que não foram feitos por nós todos. Foram feitos por outras pessoas, milhares de pessoas, que participam na elaboração dos alimentos e que depois eles vão chegar no nosso estômago e no nosso cérebro. Sim, que nós nos alimentamos para ficarmos vivos, de pé, pensando. Portanto, aquilo que corre no meu cérebro, no meu sangue, está profundamente comprometido com o trabalho daqueles que estão na roça, que estão no campo. Todos eles estão lá e nós nem sabemos quem são. As relações sociais que nos perfazem não são relações conhecidas. Muitas vezes não conhecemos as pessoas. Aliás, a maior parte das vezes não conhecemos. Quando eu tomo meu copo de leite, não sou eu que ordenho a vaca para isto. As pessoas que eu não conheço. Portanto, aquilo que há em mim mesmo de mais profundamente meu, não é meu. É da totalidade também. Há, portanto, uma referência dialética, uma relação entre nós e a sociedade. Nós não somos sociais porque simplesmente levantamos, abrimos a porta de nossa casa e dizemos para o nosso vizinho, bom dia, como se simplesmente uma comunicação nos fizesse sociais. Não. Não somos sociais porque estou aqui falando com vocês apenas, não. Ou porque tenhamos relações de coleguismo, de amizade, não é só por isso. Isso é apenas uma parte do social. O social é muito mais abrangente do que isto. Ele tem mesmo fóruns de materialidades que não podem ser elididas. Sem a materialidade de troca entre os homens, de troca de esforços, troca de trabalho, de labor, de toda a sociedade, nenhum de nós, particularmente, podemos subsistir ou viver. Essa socialidade estrutural, básica, é fundamental para que tenhamos a ideia de que nós dependemos mesmos uns dos outros, de forma essencial, de forma básica, de forma material e de forma espiritual, é óbvio. Porque nós nos comunicamos também, e nos comunicamos exatamente para persistir essas relações entre os homens, relações materiais. E essa comunicação se faz espiritualmente. O próprio espírito depende dessas relações todas. O pensamento depende dessas relações. Não há possibilidade de pensar sem falar. Não há possibilidade de falar sem pensar. E se a fala é fundamentalmente social, o nosso pensamento também é social. Aquilo que nós pensamos que é mais íntimo de nós mesmos, aquilo que parece ser exatamente o eu mais nuclear de mim mesmo, é profundamente um produto social também. Não é só a minha singularidade. E o grande problema é o que o nosso direito, os senhores conhecem muito bem, performa os seus primeiros passos calcados na ideia do indivíduo e não da sociedade. A individualidade é que é
primordial, é fundamental para a configuração do próprio direito, no seu sentido mais amplo. É o que nós chamamos de individualismo. Pois bem, quando eu digo relação social, a relação social tem que ter também o seu elemento estrutural. Não só o elemento intersubjetivo, interpsicológico, as relações que tenhamos entre nossos colegas, as relações que nós temos com a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, as relações de vizinhança. Essas são relações intersubjetivas que se dão entre nós individualmente. Essas não são relações estruturais. Essas são relações intersubjetivas, pessoais, eu diria superestruturais. As relações estruturais são aquelas relações fundadas entre os homens através de coisas, de meios, de bens. Que bens são esses? Eu sempre me abalanço a dizer, são bens de produção. Sem os bens de produção, nós não teríamos condições de subsistir a própria sociedade, a estrutura dela. Os bens de produção, os senhores conhecem. São as máquinas, os instrumentos, os equipamentos, as fábricas, as terras. São meios pelos quais todos nós estamos aqui tranquilos. Vocês, por exemplo, estão todos vestidos. Como é que vocês estão vestidos? Vocês estão sentados em cadeiras? Estamos aqui diante de uma das arcadas. Foi feita pelos homens. Isso não caiu do céu. E os instrumentos de produção são fundamentais para a subsistência da sociedade de massa. Sem elas não podemos ter nada que nós vemos. Nem o alimento que temos. Nem os automóveis, os veículos que utilizamos. Não teríamos isso. Então vocês veem que os instrumentos de produção são fundamentais para a estruturalidade da sociedade. Sem ela, nada é feito. Os instrumentos de produção não são possuídos por todos, não são controlados por todos. Vocês sabem que os instrumentos de produção são controlados e possuídos por um grupo social, uma parcela da sociedade. Essa parcela da sociedade não, veja bem, faz outra coisa senão controlar esses bens, e controle significa saber o que faz, o quanto faz, para quem faz, para o que faz, o que produzir, quanto distribuir. Isso tudo se refere exatamente àqueles que controlam os bens de produção. São os proprietários dos bens de produção. São aqueles que possuem os bens de produção. Ora, numa sociedade onde poucos possuem os bens de produção, controlam tudo isso que eu disse, inclusive a distribuição, e a grande maioria não controla os bens de produção, embora não prescindam deles para poder viver, vocês não têm outra conclusão, senão que esse grupo social que domina e controla os bens de produção exerce a hegemonia na sociedade, exerce o poder e o monopólio, o poder da orientação da sociedade. Eles aqui orientam a sociedade, eles que comandam as definições, as determinações da sociedade, inclusive o Estado. E se eu digo o Estado, com sua lei positivada, posta pelo Estado, não é o Estado em abstrato, é o Estado outra vez dimensionado segundo aquele grupo social que efetivamente domina a sociedade. Ora, e o direito não vai ser influído por nada disso? E o direito não vai ter nada a ver com isso? Tem sim! E o problema é que muitas vezes nas faculdades de direito não nos alertam para este aspecto. Isso é que é o pior. Não fazem referência a essas relações estruturais diferentes das relações intersubjetivas. Vocês veem, por exemplo, na Constituição, quando se define a propriedade, é a propriedade de modo geral. Não se faz diferença entre a propriedade dos bens de consumo e dos bens de produção. Não se faz essa diferença. É muito raro. Por quê? Porque não interessa fazê-lo.
Não interessa mostrar às pessoas que efetivamente existem controladores da sociedade, que são nominados, que são individualizados, que são singularizados. Não são homens em geral, são homens particularizados dentro de relações sociais bem definidas. Aí o senhor sabe que essa estrutura social, portanto, ela deflui de todo um conjunto de relações econômicas, onde a sociedade está literalmente dividida entre ricos e pobres. Ou não é isso? Me diga se não é. Milhões de pessoas nesse país morrem de fome, que não tem o que comer, simplesmente. Enquanto nós encontramos perfeitamente pessoas que têm exageradamente demais. Mais do que isso, são os capitães das indústrias, os que comandam a sociedade e que comandam essa distribuição iníqua, profundamente injusta, porque o que se quer é estabelecer toda uma relação dinâmica de acumulação do capital e da riqueza em torno de alguns poucos, enquanto a grande maioria não tem nada, às vezes para comer, inclusive. Sério isso? Ou não é sério? Ou estamos aqui na faculdade do centro de São Paulo, no centro da realidade do Brasil? Não! A realidade do Brasil é muito mais abrangente, muito mais do que isso. Muito mais, e nós precisamos aprender a ver isso. E eu, como professor, me recuso a dizer que tudo é uniforme, tudo é igual, até mesmo os homens perante a lei são iguais, não é assim que se diz? Veja a confusão toda que se dá, toda a dimensão ideológica, todo o mascaramento dessas relações concretas, que são profundamente contraditórias. Isso se mascara, porque é evidente. Daí porque o conceito universal abstrato é importante para o sistema, porque quanto mais eu considero que o homem existe em geral, que o direito existe em geral, que a norma existe em geral, que as coisas todas são universais, eu não vejo mais as diferenças, as contradições, os conflitos, os problemas, a diferença profunda entre a pobreza e a riqueza. Então nós temos aberturas abissais entre os homens. Não podemos dizer então que os homens são iguais. Sempre comento, aquele que está num púlpito falando aos seus religiosos e que fala do homem em geral numa igreja onde está ao mesmo tempo o Senhor das terras, está também o boia fria, e vai dizer que é a mesma coisa, que se vai ter e exigir e reclamar desses indivíduos as mesmas atitudes em termos universais. Como pode isso? Como é possível isso? Não, alguma coisa está profundamente errada. As relações, portanto, têm que ser vistas a partir das condições objetivas da sociedade. E quando vemos que a sociedade é estruturada segundo essas profundas diferenças, nós não podemos então aceitar ingenuamente que a expressão do direito, todos são iguais perante a lei, é uma expressão legítima, uma expressão que nos dá o direito na sua plenitude. Não, esse direito é o direito exatamente criado para este efeito, ou seja, para a estruturação de uma sociedade que tem que funcionar a partir das dimensões da igualdade abstrata. É por isso, não é porque os homens sejam iguais na sua individualidade abstrata também igualmente, porque o direito não trata do sujeito concreto, não trata do sujeito real, trata do sujeito abstrato. O sujeito de direito, vocês sabem, estão cansados de saber, lá no Código Civil é um só para todos, mas na realidade as pessoas são muito diferentes umas das outras. A desigualdade material que campeia toda a sociedade não será nunca eliminada simplesmente pela igualdade formal. A igualdade formal não é suficiente para descaracterizar
a desigualdade material. Aliás, a desigualdade material, ela existe não para ser suprimida dentro do sistema que nós vivemos, é para ser mantida, senão não há mais acumulação do capital. Não há mais acumulação do capital se houver igualdade material para todos. Só pode haver acumulação se houver desigualdade, em que uns dependem dos outros. Uns entregam a sua força de trabalho mediante salário, e o outro emprega esta força de trabalho dando-lhe o salário, mas ganhando-lhe a mais-valia, as diferenças. Porque como explicar as diferenças do capital? Como explicar as chamadas taxas de retorno, que é uma expressão eufemística de lucro? Aí vocês veem que uma sociedade profundamente dividida, profundamente estrangulada pelas dimensões contraditórias e conflitivas do seu seio, vai definir um direito apropriado para ela. Por isso que nós não podemos ter um direito feudal, nem um direito do tipo escravista, direito romano. É impossível, porque as funções sociais são absolutamente outras, totalmente diferentes. Funções completamente diferentes, porque elas são endereçadas à sobrevivência de um sistema mercantil, capitalista, um sistema de concentração da riqueza. Esse sistema tem que ter o seu direito próprio, e esse direito próprio é o que vocês estão estudando nessa faculdade. É isso aí. Vocês estudam esse direito para a manutenção dessa estrutura, funcionalmente, a fim de que a estrutura continue presente. E isso se exprime, inclusive, pelo próprio Estado, que é uma expressão, é uma resultante desse processo todo. Quando vocês veem que o sistema precisa de relações entre os homens para começar a desenvolver a sua mercantilização, os homens na época medieval não faziam isso, né? Os homens do sistema medieval tinham um sistema econômico fundamentalmente artesanal. O artesanato não tem nada a ver com o sistema capitalista. Aí é diferente. Quando os homens começam pelo desenvolvimento de suas forças materiais, suas forças produtivas, começam a ampliar a produção e, portanto, a expansão do mercado, pela divisão social do trabalho, pela tecnologia e ciência que se aplica cada vez mais no processo de sofisticação dos meios de produção, vai ampliando tudo. Vai havendo, portanto, limites em relação à estrutura feudal, aparece o sistema mercantil capitalista, cujo conhecimento vocês têm a partir do século XIV, XV. Esse sistema muda completamente a face da Terra. As dimensões materiais entre os homens definem uma situação completamente diferente no plano cultural, no plano artístico, no plano jurídico, no plano religioso até. As dimensões materiais que os homens movimentam são importantíssimas para a definição do espírito do homem, da forma como ele concebe o mundo. Imagina quando aparece a máquina a vapor. Que profunda diferença que existe. Os homens começam a poder pôr até as suas cidades não mais em torno dos rios, poderão colocar as suas cidades fora, ao lado de onde tem a lenha, onde se pode explorar os bosques para a manutenção do movimento da máquina a vapor. Vão colocar a máquina a vapor ao lado das minas de carvão. Tem a possibilidade de pegar a máquina a vapor e colocar em cima de um barco e fazê-lo andar com muito mais rapidez e independente dos ventos. Veja a diferença, hein, gente? Não é brincadeira isso? Põe a máquina a vapor em cima de um carro que está por sua vez num trilho e forma a locomotiva. Como podia o homem mudar completamente a sua vida, o seu modo de ver, o seu modo de sentir, o seu modo de viver, se não tivesse todos esses instrumentos? Imagine no final do século XIX, quando inventam o motor elétrico. O motor elétrico, que diferença profunda. O motor elétrico pode ser utilizado para o movimento dos elevadores. As cidades começam a se transformar, porque não há mais um prédio simplesmente pequeno, uma casa. Agora prédios grandes,
em que as pessoas criam patamares novos no mesmo local territorial, no mesmo local de terra, que permite uma densificação dos homens. Os homens podem, com várias e várias famílias, ficarem vivendo uns em cima dos outros. Pode formar patamares, novas cidades no mesmo lugar. Vocês já imaginaram o que significa a invenção do motor elétrico para o ser humano? Para a mudança da vida social, da vida urbana, de tudo mais, as concentrações que exigem isto. E o motor a explosão? Quando foi criado o motor a explosão, aparecem então os carros, os automóveis, os aviões. Isso tudo não tem nada a ver com o espírito humano. Não tem nada a ver com o direito. O direito fica o mesmo? Não. Ele muda profundamente com todas as transformações, essas revoluções tecnológicas, essas revoluções de todo o sistema social e econômico. Exatamente porque a estrutura é uma estrutura de acumulação, a estrutura burguesa, que foi altamente evolutiva, foi altamente dinâmica no começo dela. Revolução industrial, por exemplo. E hoje, hein? Parou o negócio? O sistema ficou estático? Muito pelo contrário. Vocês estão vendo que é a dimensão econômica, as forças produtivas humanas estão avançando de tal maneira a trazer problemas terríveis para nós. Exatamente em função das leis do capital, da lógica da acumulação, da necessidade de cada vez mais infiltrar ciência e tecnologia nos bens de produção, define-se a automação, a cibernética, a robótica, e aí vão sendo expulsos os homens das fábricas. Fator muito positivo, não há dúvida. Fator de progresso que nos faz inclusive sair da Terra e buscar outros planetas. No entanto, tudo isso está levando a um problema gravíssimo, que é justamente não poder fechar o sistema produtivo que se dá da seguinte forma: produz-se, a mão de obra, porque produz, recebe o salário. Recebendo o salário, vai-se ao mercado. No mercado, compram-se bens, e os bens são consumidos para que os trabalhadores subsistam e voltem às fábricas, continuando a produzir. Percebe esse círculo? Esse é um circuito de ferro, não existe de outra forma. E o que acontecerá? Pelo que estamos vendo já, esse circuito não está sendo fechado. Por quê? Na medida em que o desemprego estrutural, e vocês já estão sentindo na carne isto, e isso no mundo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Na medida que esse processo vai evoluindo, o circuito vai se fechando, ou melhor, não se fechando, ele não se fecha, porque se eu desemprego as pessoas, não pago os seus salários. E se eu não pago o salário, eu tenho duas situações. De um lado, não há possibilidade de ir ao mercado, as pessoas consumir os produtos produzidos por eles próprios. E por outro lado, a profunda miséria que se cria entre os homens, com abundância de bens, abundância, coisa que o homem jamais produziu dessa forma, e agora o que acontece? Aos poucos vamos nos afogando nesses bens, nos estoques. Não é possível mais viver se continuarmos dessa forma. O resultado é que o sistema está entrando em contradição consigo mesmo. E não é porque o Bush está pensando que vai defender esse sistema, simplesmente criando armas sofisticadíssimas, como vocês sabem muito bem, gastando 400 bilhões de dólares por ano em armas de destruição em massa, sofisticadíssimas. Ele está pensando que com isso ele vai defender o sistema. O sistema vai se comer por dentro de si mesmo. E o direito, ele está nesse processo. Ele reflete tudo isso. Vocês querem ver? Quando o sistema deixa de admitir, o sistema feudal
deixa de admitir uma relação puramente de fidelidade e de força do senhor feudal sobre o servo da gleba, não havia contrato na produção. Havia contrato no mercado, mas não na produção. O processo produtivo era dado exatamente pelo quê? Pela política, pela força, atuando sobre as pessoas, a fim de que elas venham a produzir efetivamente o que devem produzir para acumulação ou para manutenção do senhor feudal. Mas quando começa a haver uma transformação, uma mudança profunda nessas relações todas, quando começa o sistema capitalista a tomar posse de todo o sistema social, ele não mais vai poder simplesmente determinar que o trabalho seja realizado pela força, porque se ele tiver um trabalho realizado pela força, ele não paga esse trabalho. Se ele não paga o trabalho, como é que o trabalho vai poder, né, uma vez remunerado, poder consumir os bens em grande escala? Veja, não dá, é uma questão ilógica. O sistema, portanto, não precisa do quê? De não exercer a força sobre o trabalhador, mas pagá-lo, pagar o trabalhador mediante um processo pelo qual se une o capital e a força de trabalho. Esse sistema e essa instituição básica que eles, burgueses, conseguiram revitalizar e introduzi-la não apenas no nível do mercado, mas também da produção, é o que nós chamamos de contrato. É o contrato. É o contrato. Vocês ouviram falar do contrato especificamente a partir do século XV e XVI, o chamado contratualismo. Por quê? Não porque alguém tenha pensado, bom, vamos nos reunir, fazer uma relação entre nós, um acordozinho, tal. Nada disso, gente. Se eles não fizessem isso, o sistema não funcionaria. Olha a função. Olha a função. Olha o contrato. Olha o instituto do contrato. É para a função mesma do sistema poder subsistir e conseguir a rotação do ponto de vista da acumulação do capital. É isso aí. É como essas questões todas importantíssimas, fundamentais. Contrato, portanto, não surgiu na mente dos contratualistas. Isso aqui é pior. Muitos pensam que os contratualistas, como por exemplo Hobbes, Locke, Rousseau, inventaram uma ideia maravilhosa pela qual se explica a sociedade. Coisa nenhuma. Isso é expressão ideológica da situação que exigia especificamente no plano social e econômico que o contrato subsistisse fundamentalmente nessa dinâmica dele próprio. O contrato exige, portanto, fundamentalmente, que as pessoas não sejam o quê? Subordinadas umas às outras, não sejam hierarquizadas, como acontecia no sistema feudal e no sistema escravista. É preciso que as pessoas, de certo modo, se encontrassem como iguais. Vejam agora o que eu estou falando, como iguais. Por isso o contrato dimensiona a necessidade de igualdade. Os homens que não forem iguais, como vão contratar? Mas se não forem livres, porque se forem vinculados, subordinados, também não teria sentido o contrato. Logo, é preciso da liberdade, da igualdade, como expressão caracterizadora do contrato como instituto econômico primeiro. Depois esse instituto vai para onde? Vai para os códigos. Vamos pensar os senhores que primeiro houve contrato, para depois ele, no código, para depois ele ir para a realidade econômica. Não houve isso, não. Ele era uma realidade econômica. Depois é que ele veio para os códigos, cristalizados em normas, para organizar o melhor possível a estrutura produtiva de um sistema mercantil capitalista que se iniciava nesse século XIV, XV. Aí começa a ver, portanto, a possibilidade de se universalizar o contrato. O contrato se universalizou para o lado da produção e o lado do comércio. A universalização do contrato levou à universalização da liberdade e da igualdade, necessária para que houvesse o contrato, para que pudesse haver um sistema econômico engraxado, que funcionasse. Por isso que vocês veem o lema da Revolução Francesa: liberté, égalité, e o champignon, né? Fraternité. Necessário, lógico. É a dimensão necessária para que as pessoas não vejam claramente as referências de conflitos internos, porque através do contrato, ligado ao nível do comércio entre os homens, do comércio com a força de trabalho e o capital, para depois dar a oportunidade, a fim de que o capital pudesse explorar a força de trabalho no seio do processo produtivo. Vejam vocês que coisa.
Essa dimensão, portanto, é histórica. E o direito que institui o contrato, a liberdade e a igualdade, fundamentalmente, não pode deixar de definir a propriedade. Como é que eu vou contratar com o outro se eu não tenho alguma coisa para dar para o outro e o outro não tem alguma coisa para dar para mim? É uma relação de troca. O que eu tenho que ter? Se eu não tenho nada, pelo menos uma coisa eu tenho: é minha força de trabalho. Eu a vendo, pedindo salário, e o outro compra a minha força de trabalho, me pagando um salário, portanto se apropria da minha força de trabalho e depois vai utilizá-la dentro da fábrica. E aí, é claro, tudo acontece, inclusive o mais valor. A produção é muito maior do que o que entra em termos de matérias-primas, pagamento de salário, em termos de custos. E com isso, é claro, as coisas funcionam. Portanto, a propriedade também passa a ser uma coisa fundamental, sem o que não tem sentido o próprio contrato. Vocês estão vendo, portanto, que instituto de propriedade não existe de modo genérico. E ele é especificamente muito mais gravado, muito mais sério, na verdade, quando nós encontramos a universalização desse direito, a universalização do direito de propriedade, do direito de contrato, do direito da liberdade, da igualdade. Encontramos também a pessoa jurídica. Ou vocês pensam que as pessoas jurídicas eram as mesmas na época medieval, na época escravista? Coisa nenhuma. Aqueles que estudam o direito romano viam, inclusive, que as pessoas escravas não eram nem pessoas, eram coisas. No plano da sociedade feudal, nem precisava muito levar em conta as pessoas. Por quê? Porque não havia troca, não havia contrato, na verdade, para a produção. Havia só troca no nível do mercado, mas não da produção. Quando que é necessária a troca a nível da produção? No sistema capitalista. No sistema em que a expansão do mercado exige cada vez mais que não haja uma relação de força sobre o trabalhador, mas uma relação de concordância, de acordo, uma relação mercantil. Por isso se chama sociedade mercantil. É essa a sociedade. Ela exige o mercado, porque em última instância resulta do quê? Dos contratos mútuos entre as pessoas, pelas quais as pessoas trocam entre si as suas propriedades, quer sejam as mais singelas e simples, que são a força de trabalho, quer sejam outras propriedades em grande escala, como por exemplo os bens de produção. O que eu estou mostrando aqui? No fundo, é a função do direito, dos institutos jurídicos, para o efeito de manter uma estrutura social que é essa que vocês estão vendo aí. Não é uma estrutura universal, é uma estrutura histórica, fundamentalmente histórica, não é universal. Essa estrutura demanda um direito, um tipo de direito. Qual é? Esse que os senhores estão estudando. Gostaríamos que os senhores tivessem, então, agora a crítica sobre isso, não para poder pensar que esse direito é universal, abstrato, divino, não. É para mostrar a vocês que o direito tem uma função básica para a manutenção da estrutura social que vocês vivem. E se a estrutura social é fundamentalmente iníqua, porque materialmente é uma desigualdade profunda, o direito exprime exatamente a condição para esse mesmo efeito. A condição para esse efeito. Por isso temos que ter nós todos o quê, gente? Exatamente a condição crítica de ver muito bem esse direito, porque ele não vai sair do lugar se vocês não tiverem fundamentalmente as ideias claras, as ideias distintas, para falar cartesianamente, a respeito desse sistema. A crítica que se faz a esse sistema que aí está, que precisa ser constantemente policiado, para evitar, portanto, a miséria completa e total. E o direito tem muito a ver com isso. Mas ele não tem pernas próprias, como eu já mostrei aos senhores. Não tem pernas próprias. Não é como se fossem aquelas nuvenzinhas, como eu disse, como se elas fossem no ar e que não tivesse nada a ver com a terra. Não! O direito tem muita relação com aquilo que está acontecendo, o que está existindo aí. O fato é que uma sociedade profundamente diferente, é possível criar um sistema democrático nela.
É uma pergunta. E é pelo direito político que se propõe buscar uma unidade dos homens todos, mediante a democracia, pelas quais os homens todos participam na elaboração da lei. Lê do engano. Nós não participamos da elaboração da lei. Existem até as ilusões ideológicas, mostrar, por exemplo, que se nós votamos em nossos candidatos, eles irão lá, não é, nos parlamentos e vão fazer exatamente aquilo que nós queremos. Isso é uma ilusão. Tem até um filósofo, não é, que estabeleceu muito bem essas referências como se. Ele tem a filosofia do como se. É como se fosse assim, mas não é assim. Não é assim. Então, as coisas não são como nós vemos muitas vezes. Nós vemos as coisas muitas vezes da forma como os outros querem que a gente veja. Melhor ainda, uma mídia quer que a gente veja. Uma ideologia manipula nossas mentes. Isso se faz, gente, de uma forma extremamente, eu diria, perversa. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, nós não temos sequer consciência de que existem esses valores que estão sendo inculcados em nossa cabeça. E não é só nas novelas, nas rádios, nas televisões, nos jornais. Nas próprias escolas isso acontece. Nas igrejas. Nesta universidade aqui, toda está relacionada com a dimensão de criar em nossa mente as máscaras necessárias para evitar olhar no fundo, no porão dessa sociedade, onde as contradições são terríveis, onde a miséria campeia em todo lado. Vejam, senhores, então isso aí é uma ideologia e marca uma situação de ocultamento das condições concretas da realidade. E se nós não tivermos um espírito crítico, um espírito definido, um espírito agudo, estudioso, pesquisador, e antes de tudo, gente, antes de tudo, um espírito com vontade de ver o mundo como ele é, nós não teremos condições absolutamente de manipular esse mundo. Pelo contrário, ele que nos manipula. E nós seremos, evidentemente, os títeres dessa situação. Gostaríamos, portanto, que todos os nossos amigos, colegas, os professores, aqueles que nos ouvem, que pudesse ter dessa pequena consideração mínima aqui, as condições mínimas, básicas, para iniciar um pensamento crítico, um pensamento verdadeiramente democrático. Sei que não é fácil, não é simples. Isso demanda, gente, um esforço imenso, se não sacrifícios pessoais enormes. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. O sonho é possível. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Essa é uma noite que a mim particularmente deixa muito honrado. Honrado porque de alguma forma eu participei da elaboração da organização dessa aula magna. Honrado porque eu pertenço à última turma que chegou até a aula, um curso inteiro de introdução ao estudo do direito com o professor Alaor. E honrado porque eu agora personifico o 11 de agosto numa homenagem ao professor. Na incapacidade de achar palavras que alcançassem a magnitude do professor Alaor, optamos por uma singela homenagem, da qual farei a leitura. Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, representando todos os alunos do Largo São Francisco, homenageia o excelentíssimo senhor professor Alaor Café Alves
na oportunidade da realização de sua aula magna no Pátio das Arcadas. Que o vigor de seus ensinamentos e a incessante procura pela justiça durante seu magistério estejam para sempre vivos na memória da mocidade aguerrida da velha e sempre nova Academia. Arcadas, 8 de abril de 2008. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a todos, obrigado. Bater no peito, heróica pancada. Quando se sente bater no peito, heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato. Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato. O fato é que ela me fita mesmo de fato. O fato é que ela me fita mesmo de fato. A moça que eu namoro